Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Metodologia da Pesquisa. Aqui quem fala é o professor Miller Danju e hoje iremos aprender um pouco sobre normalização de trabalhos acadêmicos a partir das normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A nossa aula apresenta como objetivo compreender a importância da normalização de trabalhos científicos, apresentar as principais NBRs da ABNT aplicadas ao trabalho científico, explicar quais são as principais fontes de pesquisa e, finalmente, conceituar ética no trabalho científico, a importância de manter e preservar a propriedade intelectual, utilizar outras referências, mas citá-las, referenciá-las de forma correta. Para discutir a normalização, é importante compreender o porquê de normalizar. Então, a normalização, ela torna produtos, processos e serviços disponíveis de forma adequada para serem utilizados. Por exemplo, dispositivos eletrônicos, eles seguem um padrão de estrutura de fiação, de tomada, que é adequado ao que eu tenho também dentro da minha casa. E essa adequação, ela permite uma facilitação no processo de comunicação, simplifica os processos dentro de organizações, de produção de material, de definição de processos e serviços e, acima de tudo, também protege o consumidor. No processo de normalização, são elaborados no Brasil de acordo com o Comitê Brasileiro de Documentação e Informação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT. É importante perceber que cada país ele possui comitês como o da Associação Brasileira de Normas Técnicas que produzem as suas próprias normas. Existe a possibilidade de gerar um padrão único internacional? Sim. Existem países que passam a adotar os padrões de normalização americano para escrita de textos científicos, para estruturação de formatação de revistas científicas, para a estruturação, desenvolvimento de novos produtos e novos serviços. Mas hoje no Brasil, o que é que temos vigente? As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, algumas normas referentes à estruturação de trabalhos científicos, que é objeto do nosso curso, que é objeto de estudo para a construção de trabalhos científicos, seja um artigo científico, seja uma monografia, seja uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou até um relatório técnico. Então, vou destacar algumas normas e, ao decorrer da nossa discussão, iremos nos aprofundarmos em algumas dessas normas. A primeira norma é a 6022 do ano de 2018, que trata da formatação de artigos para publicação em periódicos. A segunda norma é a 14.724 de 2011, que trata das regras gerais de estrutura de trabalho acadêmico. Informa quais são as partes constituintes do trabalho acadêmico, na parte pré-textual, na parte textual e na parte pós-textual, destacando o que é obrigatório e o que é opcional a partir dessa normativa. A norma 10.719 de 2015, que trata de relatórios técnicos e relatórios científicos. E, por fim, as normas que tratam de citação e referência, sendo a norma
que estabelece o como construir uma citação, seja uma citação direta, seja uma citação indireta, é a norma 10.520 de 2002. E a norma que estrutura as referências ao final do trabalho é a norma 6023, com última atualização no ano de 2018. Aí fica uma dica para vocês. Professor, eu sou aluno do IFRN. Como é que eu posso ter acesso a essas normas? O IFRN hoje ele assina o Target Get Web, que é um programa no qual disponibiliza, é um site no qual disponibiliza todas essas normas que eu apresentei anteriormente para o estudante poder consultar. Como é que eu entro? Entra, procura, pesquisa lá o Target Get Web, ou pode acessar pela própria página do IFRN, entra no IFRN, procura a biblioteca e lá vai ter um link para o Get Web e entra com o seu e-mail institucional, o seu e-mail acadêmico ou o seu e-mail escolar e com a sua senha de acesso ao SWAP. Entrando lá, você digita o número da norma, o ano da norma e vocês têm acesso para consultar essa norma. Então fica aí essa dica e vou dando algumas dicas no decorrer da nossa aula. Fontes de pesquisa. Como é que o estudante, em nível de graduação, em nível técnico, em nível de pós-graduação, quais são as principais fontes de pesquisa? Eu destaco essas 5 fontes. E eu coloco em ordem, pelo menos dentro da nossa percepção, em ordem de prioridade. É desejável que um texto, seja um artigo, seja uma monografia, seja uma dissertação ou uma tese, apresente prioritariamente textos extraídos, em primeiro lugar, de periódicos científicos, principalmente periódicos com boa classificação, qualis, promovido pela CAPES, ou classificações internacionais com elevados fatores de impactos, elevadas notas dadas pela comunidade científica internacional. Então, prioridade, periódicos, porque esses periódicos passam por um processo de revisão às cegas feita por pares, que são cientistas, pesquisadores de renome internacional, que compõem o corpo editorial de grandes periódicos, motivo pelo qual está em primeiro lugar aqui artigos científicos extraídos de periódicos científicos. Segundo, teses, dissertações e monografias. São conhecimentos novos, recém-gerados, e estão lá em segundo lugar. Busca por informação em bases de dados do IBGE, base de dados da Controladoria Geral da União, seja qual for o seu objeto de pesquisa e o tipo de dado secundário que você pretenda buscar. Em quarto lugar, eu apresento livros, que são conhecimentos, geralmente livros científicos. Eles são conhecimentos produzidos a partir de artigos inovadores que já foram publicados em periódicos, que já foram publicados por meio de uma tese, uma dissertação ou uma monografia. Ou seja, já houve uma primeira publicação para que esse livro ele possa ser gerado. Livro ou e-books, livros eletrônicos. Então fica também como possíveis fontes de pesquisas indicado para o processo de construção de trabalhos científicos por vocês. Só existem essas, professor? Não, existe uma série de outras fontes, como o próprio vídeos que são produzidos no YouTube, material que são publicados em blogs, em redes sociais
que podem ser utilizados, mas com respaldo, relevância e uma estrutura científica validada, são esses as principais fontes de pesquisa que eu destaco e deixo como possibilidade de pesquisa para todos vocês. O que é a revisão da literatura? Vimos na aula passada a parte introdutória do trabalho científico. Partindo do que também vimos sobre estrutura do trabalho científico, o capítulo 2º de um trabalho científico, seja um artigo, seja uma monografia, uma dissertação ou uma tese, é a revisão da literatura. E a revisão da literatura consiste em um processo analítico, sintético de pesquisa, de informação contida em fontes bibliográficas, livros ou não, material eletrônico disponibilizado na internet, que são fontes não bibliográficas. E o que é que visa essa revisão da literatura? Qual é o objetivo da revisão da literatura do meu capítulo 2 do texto? Então ela visa produzir ideias novas, seja para solucionar o problema ou para levantar fontes de pesquisa. Todo e qualquer trabalho científico, ele precisa de uma revisão da literatura, de uma fundamentação teórica para alicerçar, teoricamente, a estruturação do trabalho, para gerar elementos para que o pesquisador ele possa estruturar sua metodologia, coletar dados, interpretar esses dados e chegar a determinados tipos de resultados e conclusão. E, posteriormente, como um processo cíclico, até contribuir com o avanço dessa literatura, com o avanço dessa teoria que ele discutiu inicialmente, a partir de alguns resultados que possam ser considerados inovadores a partir do seu trabalho científico. Então, as atividades da análise de fontes se dão em 3 passos. O primeiro, eu vou selecionar, identificar referências diretamente relacionadas com o seu tema. Se eu estou estudando marketing político, eu vou procurar textos que falem sobre marketing político. E a partir da delimitação do meu tema, eu vou afunilando nessa busca. Eu vou buscando textos que estejam diretamente dentro do tema geral, relacionados ao meu objeto de estudo, ao meu problema de pesquisa. Então, primeiro eu vou fazer um levantamento para poder selecionar essas referências. Depois, eu vou organizar essas referências. Como é que eu organizo? Segundo um sistema lógico. Eu posso organizar por nome do autor, por ano de publicação da obra, por características específicas a partir da minha delimitação do tema, textos mais gerais, textos mais específicos, que me dão o meu modelo teórico, que me dão o meu roteiro de pesquisa. Então, isso aqui é uma sistemática de organizar. E, posteriormente, vem o terceiro nível, que é o de sintetizar cada estudo, descrevendo o que for relevante para o quê? Para responder ao objeto de estudo, para responder à questão de pesquisa, para atingir os objetivos propostos pelo trabalho. A fundamentação teórica, para construir uma fundamentação teórica, o autor ele não parte do nada, como já foi apresentado em outros momentos, como eu já informei em outros momentos. É importante eu subir no ombro do gigante. E quem são esses gigantes? São pesquisadores, são autores, são cientistas
que já estruturaram a teoria, trabalharam essa teoria, chegaram a resultados e publicaram esses resultados. Então, são autoridades em determinado tema, em determinado objeto de estudo. Então, eu vou partir desses estudos para estruturar o meu. Eu vou subir no ombro desse gigante. E como é que eu posso utilizar, professor, a ideia de outros autores? Por meio das citações e por meio das referências. Eu asseguro o direito à propriedade intelectual da ideia do autor que escreveu o texto original e eu cito essa ideia respeitando a fonte. Então, a ABNT, ela, por meio da NBR 10520 de 2002, ela me mostra alguns passos que eu tenho para utilizar as ideias de outros autores, sejam disponibilizados em artigos científicos, sejam disponibilizados por meio de monografia, dissertação e tese, sejam disponibilizados por meio de livros e livros digitais. Então eu posso utilizar dessa técnica que é chamada de citações. A primeira técnica de citação que eu destaco é a citação direta. E a citação direta, ela consiste na transcrição. Eu vou transcrever a ideia textual de forma fiel. Se eu identifiquei no artigo um conceito que é trabalhado pelo autor do artigo, eu transcrevo ele da mesma forma que está escrito no texto. Professor, e se tiver nessa citação um erro gramatical? Eu devo transcrever do jeito que está escrito no texto original, ok? Ou seja, apresento, mesmo que tenha o erro. Por quê? Porque eu estou indicando que é uma citação direta e quando o meu artigo for publicado, que o meu leitor verificar aquele erro, ele vai ver que está entre aspas, ou que se for uma citação longa vai ter um recuo, e que aquele erro não foi meu, mas foi eu respeitando o texto produzido pela obra original. Então, nesse caso, você vai copiar para o seu trabalho tal qual se encontra na fonte da pesquisa. Mas para isso existem dois tipos principais, dois tipos de citação direta que eu vou apresentar agora para vocês. A citação direta. A citação direta, ela divide-se em dois tipos. O primeiro tipo de citação direta é a breve. Então, a citação breve, ela deve ser transcrita no corpo do próprio texto, certo? Vem o texto normal e eu não dou nenhum destaque em relação ao corpo do texto. Permanece dentro do corpo do texto. Ele vem entre aspas e deve ser feito até 3 linhas. Então, se a citação que eu estou apresentando ela tiver até 3 linhas, é uma citação direta breve. Deve estar entre aspas e dentro do corpo do texto. Por exemplo, podemos ver aqui, um exemplo. Aqui é a citação: escrever é parte da ciência. Não obstante, muitos cientistas deixam de receber treinamento na arte de escrever. Então, o texto que foi transcrito da obra de Barras, no ano de 1979, e está na página 1, é uma citação direta breve. Ela está entre aspas, deve estar no corpo do texto e deve apresentar nome do autor, o ano da obra e a página ao qual esse texto foi extraído da obra do autor. Ok? Vamos para o segundo tipo de citação direta, que é a citação longa.
A citação longa são aquelas que têm mais de 3 linhas. Então, elas devem ser destacadas lá na reguinha do Word ou qualquer outro tipo de aplicativo que você venha trabalhar, aplicativo, programa, editor de texto, ele deve ter um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Deve ser escrito com a fonte, com a letra menor ao que está no corpo do texto. Como ele tem um recuo, tanto dos 4 centímetros quanto do tamanho de letra, ele não precisa estar entre aspas, mas assim precisa apresentar o nome do autor, o ano e a página na qual o texto ele foi escrito. O segundo tipo de citação são as citações indiretas ou citações livres. Esse tipo de citação eu costumo indicar para os meus orientandos quando estão escrevendo a fundamentação teórica, que é a paráfrase. É quando o autor ele lê, o pesquisador ele lê a ideia original do autor, interpreta essa ideia original do autor e escreve tendo atenção ao sentido do texto. Ele vai escrever com as suas palavras a ideia, sem perder o sentido original. Então, depois de ler o texto, você chega a uma conclusão semelhante ao do autor consultado. Você deve interpretar e escrever com suas palavras, mas sem perder a ideia original. Nesse caso, você vai estruturar uma citação indireta. A citação indireta, professor, como é que ela é apresentada? Ela é apresentada dentro do corpo do texto. Não existe limite de linhas. Por quê? Porque você vai estar escrevendo a ideia do autor com as suas palavras. Deve conter a ideia do autor original, certo? Nesse caso aqui é Chiavenato. Então, exemplificamos como o que vai de acordo com Chiavenato. Nome do autor e o ano que ele escreveu a obra. Professor, eu preciso apresentar a página em citação indireta ou livre? Não precisa apresentar o número da página, só o ano da obra. Por quê, professor? Exatamente porque, como você está escrevendo a ideia com as suas palavras, quem venha consultar o seu texto, ele não vai ter como identificar se aquela citação, a parte no qual aquela citação ela está na obra original. No máximo, quem venha consultar e passe a comparar o que você como pesquisador escreveu e a ideia original do autor são os sentidos. Então, a ABNT, ela não exige o número da página quando se faz citações indiretas ou citações livres. Então, nome do autor e ano no qual a obra foi publicada. Um ponto importante em relação às citações indiretas. Ela é uma questão sempre de prática. Quanto mais você lê, quanto mais você pratica, você tem a maior capacidade de escrever textos fluidos. E quando você se apropria da citação indireta ou citação livre, mais fluidez você vai dar ao seu texto, evitando uma construção textual que é denominada dentro de uma linguagem comum nas pesquisas científicas. Você vai escrever uma coxa de retalho. Não, seu texto ele não deve ser apresentado como uma coxa de retalho, pedaços estanques e desconectos. É um texto que precisa ser construído de forma
totalmente conectada, e uma das principais estratégias para construir textos conectados é a utilização de citações indiretas ou citações livres. A BNT ela ainda dá outra possibilidade, que é o tipo de citação que eu menos recomendo, que é a citação da citação, ou também conhecido como APUD, porque eu utilizo o APUD. É quando o autor não se utiliza de uma obra original, do texto da obra original, mas eu li lá num livro, num artigo que o autor escreveu, que o primeiro autor escreveu, e cita um terceiro autor. E eu tenho como escrever, citar esse terceiro autor, utilizando o APUD. Ou, como por exemplo, Miller, que é o autor do artigo, cita Chavenato. Então, eu quero utilizar essa ideia de Chavenato, mas eu só vi o texto de Miller, que fez a citação em seu artigo. Então, eu cito, segundo Chavenato, citado por Miller, metodologia do trabalho científico quer dizer, gestão de pessoas quer dizer, e eu apresento a citação. Isso aí é um trabalho que eu pouco recomendo. Por quê? Porque você pode ter oportunidade de consultar o texto original, ou até mesmo Miller, que citou Chavenato, ele pode ter cometido um erro de citação, motivo pelo qual você deve, na construção do seu texto científico, sempre desconfiar. É importante sempre beber na fonte original, motivo pelo qual eu recomendo, apesar de ser uma técnica apresentada pela ABNT, eu não recomendo a utilização do APUD. Vamos lá. Retirando aqui essa barrinha. Então, modelos de referências. Terminado os 3 tipos de citação, apresentado esses 3 tipos de citação, citação direta, citação indireta ou livre, e a citação utilizando o APUD, vamos agora ver modelos de referência dos trabalhos científicos. Saímos da norma 10.520 de 2002 e iremos agora para a ABNT-NBR 6023 de 2018. Essa norma, ela apresenta os elementos essenciais na identificação do documento, na referência. Então, primeira dica, quando você vai referenciar um documento, olhe, principalmente se for um livro, a ficha catalográfica. Nos artigos científicos, existem algumas notas de rodapé que são apresentados pelo periódico, pela revista científica que publicou, que também simplifica, que facilita a construção dessa referência. A referência, ela vem no texto científico após a conclusão, e ela deve apresentar algumas informações acerca da obra que foi consultada, como o nome do autor, o título da obra, o local aonde essa obra foi publicada, a editora que publicou essa obra, ou a revista, o periódico científico que publicou a obra, o ano de publicação e dentre outras informações. Aonde localizar? Em lista de referências, e ela deve ser apresentada no trabalho científico sempre em ordem alfabética, para facilitar, para simplificar a identificação
do leitor a partir do momento que ele compara a referência apresentada ao final do trabalho com a citação que o autor fez no corpo do texto, durante a construção do texto. Então, temos alguns modelos de referência. Vamos iniciar com referências a partir da estrutura de livros. A primeira referência é quando a obra é publicada em um livro e apresenta apenas um autor. No caso, Efraim Turban. Eu inicio pelo último nome do autor e sigo a partir do primeiro até o penúltimo nome. O último nome do autor, ele sempre vai ficar em caixa alta. Então, boto o último nome, vírgula, e sigo do primeiro ao penúltimo nome, com destaque apenas para a primeira letra, por ser nomes próprios, que fica maiúsculo após a apresentação do sobrenome, do último nome do autor. Posteriormente, eu apresento o título da obra. Geralmente tem obras que têm o título e o subtítulo. O título da obra, ele fica em negrito. Depois que eu apresento o título da obra, se ela tiver subtítulo, eu boto 2 pontos e apresento o subtítulo. No caso de Efraim Turban, a obra é Administração de Tecnologia da Informação. O subtítulo, Teoria e Prática. Então, só o título fica em negrito, fica destacado, e o subtítulo da obra fica sem destaque de negrito. Apresentei o título, utilizo o ponto, a cidade ao qual a obra foi publicada, o nome da editora que publicou a obra, vírgula, o ano. Então, a cidade, 2 pontos, a editora, vírgula, o ano de publicação da obra. Se a obra tiver 2 autores, segue a mesma lógica de um autor, só que eu vou apresentar os 2 autores. Então, inicialmente, eu apresento o primeiro autor na ordem que é apresentado na ficha catalográfica, não é em ordem alfabética ou de nome ou sobrenome, mas é na ordem de prioridade que o livro ele apresenta, ou a obra apresenta, lá em sua ficha catalográfica. Então, o primeiro autor aqui é Alcides Denis Rezende. Então, eu começo, mais uma vez, a partir do último nome e sigo do primeiro ao penúltimo. Apresentei o primeiro autor, coloco ponto e vírgula. Vou para o segundo autor, que é Aline França de Abreu. Então, coloco o último nome, Abreu, vírgula, Aline França de, ponto. Apresentei os 2 autores. As demais informações segue a mesma lógica. Título do livro, em negrito, 2 pontos, subtítulo. Então, título, Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de Informação Empresarial. 2 pontos, subtítulo, sem destaque de negrito. O papel da informação e dos sistemas de informação nas empresas. Em relação ao primeiro exemplo, temos uma pequena diferença aqui, que é um destaque para a edição do livro. Essa referência aqui, ela não apresenta a edição do livro. Por quê? Porque parte-se do pressuposto de que quando o livro ele está na primeira edição, não precisa informar a edição. Se fosse segunda, terceira, quarta, depois do título, deveria vir a informação de edição. Nesse caso aqui, como essa obra de Rezende e Abreu está na segunda edição, então eu coloco 2 ponto
é de ponto, aí sigo a mesma ordem. Cidade da publicação, editora de publicação e ano de publicação. Cidade de publicação, 2 pontos. Editora, vírgula, e o ano de publicação da obra. Essa é a referência quando se utiliza, quando se tem 2 autores. 3 autores, a mesma lógica. Apresento o nome do primeiro, do segundo autor e do terceiro autor. E essa ordem deve seguir a ordem que está proposta lá na ficha catalográfica. Depois, eu apresento o título do livro. Nesse caso aqui, esse livro ele não tem subtítulo, então só fica a informação em negrito. Do planejamento estratégico à administração estratégica. Ponto. Aí, pressuponho que como ele não traz a informação de edição, esse livro é primeira edição, aí vem a cidade de publicação, São Paulo, 2 pontos. Editora, vírgula, ano de publicação da obra. Quando é mais de 3 autores, eu só preciso apresentar o primeiro autor e não preciso apresentar mais os demais. Então, a ABNT, ela possibilita que você apresente só o primeiro autor. E depois, professor, como é que eu vou apresentar que existem mais autores? Aí eu vou utilizar uma palavrinha mágica, denominada de et, espaço, al. O et al significa que Peter Urim escreveu a obra Administração Estratégica com outros autores. Então, com mais de 3 autores. Então, Wright, Peter Wright, et al. E Peter e outros escreveram a obra Administração Estratégica e segue a mesma ordem, a mesma lógica. Ponto. Como não tem a informação da edição, mais uma vez, eu pressuponho que a obra está escrita em primeira edição, cidade, 2 pontos, editora, vírgula, o ano. Quando existe grau de parentesco no nome do autor, por exemplo, Luiz da Câmara Cascudo Neto, Peter Druck Júnior, segundo, primeiro, que denota grau de parentesco. Eu apresento o penúltimo nome e o grau de parentesco. Manuel J. O nome dele é Manuel J. de Miranda Neto. Então, eu boto o penúltimo e o último, Miranda Neto. Se fosse Miranda Júnior, Miranda Júnior, Miranda Filho, Miranda Segundo. E por aí eu vou utilizando essa lógica quando me refiro a grau de parentesco. O restante, professor, da mesma forma. Pesquisa para planejamento, 2 pontos. Subtítulo, cidade, editora e ano. Até então, pessoal, essa estrutura que nós estamos trabalhando são estruturas de livros que não tem capitulação, capítulos escritos por outros autores. Então, vamos ver algumas características de livros que possuem organizador, coordenador e livros no qual o autor, que eu cito no texto só o autor de um capítulo do livro. Então, cada capítulo tem um autor diferente nesse livro. Então, existe uma forma própria para apresentar as informações. O primeiro deles, quando o autor principal ele é organizador da obra. Suzana Braga Rodrigues.
ela é organizadora da obra, competitividade, alianças estratégicas e gerência internacional. Então, o livro é uma coletânea de artigos e ela ficou responsável por organizar. Só o nome dela tem na capa do livro. Então, eu preciso destacar que Suzana Braga Rodrigues, ela é a organizadora do livro. Então, apresento o nome, ao final abro parêntese e boto org, ponto. Os demais pontos segue da mesma forma. Título do livro, se tiver subtítulo, o subtítulo. Se tiver edição, se for segunda edição em diante, boto 2 ed, ponto. Aí vem cidade da publicação, editora e ano. Se o autor não for organizador, mas for coordenador, eu informo que ele é coordenador. Em vez de eu botar org, eu boto cord, ponto. Então é uma forma de abreviar e indicar que Maria Terezinha Angeloni, ela é coordenadora da obra Organização do Conhecimento. As demais partes da referência segue a mesma lógica. E quando de uma coletânea eu cito só um dos artigos que tem no livro, primeiro, eu vou citar o autor da parte, o autor do capítulo. Então, a obra foi coordenada por Rotondaro Roberto G. Ele é o coordenador no todo, mas eu só utilizei um capítulo dessa obra e quero citar o autor desse capítulo. Então eu inicio com o nome do autor do capítulo e o título do capítulo. Então eu digo que Fernando José Bardan Laurindo escreveu o artigo A Tecnologia da Informação em Seis Sigmas, que foi publicado no livro coordenado por Roberto G. Rotondaro. O título do livro é Seis Sigmas. O título geral do livro fica em negrito. Subtítulo da mesma forma. Aqui é primeira edição, então não vem a edição. Cidade ao qual o livro foi publicado. Editora e, finalmente, o ano da obra. Aqui temos outros modelos de referência. Quando é entidade, em vez do nome do autor, eu apresento o nome da entidade. Aqui eu citei o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, porque eu utilizei o estatuto do IFRN em alguma parte do meu trabalho. Então, apresento o nome completo da instituição, ponto, título do documento que foi utilizado, a cidade onde está a sede principal do IFRN, nesse caso, consideramos sede a reitoria, o ano de publicação e aonde o texto está disponível. Eu tirei da internet, eu tenho que copiar o link que eu retirei o estatuto do IFRN, tal qual está apresentado. Então, apresento aqui o link com a palavra disponível em 2 pontos. Apresento o link, coloco o ponto e digo a data que eu acessei por meio desse link o estatuto, que foi no dia 15 de setembro de 2013. Aí tem outras técnicas. Sem autoria conhecida, eu não boto o nome do autor, só o nome do título, cidade de publicação, a editora e o ano. Se for um documento jurídico, uma lei, uma instrução normativa, um decreto, se for nacional,
eu começo com Brasil. Se for estadual, eu começo com o nome do ente federativo, ou seja, do estado no qual aquele documento foi editado, publicado e sancionado pelo poder público estadual. E se for municipal, pelo município. Então, Brasil, Constituição de 1988. Aí boto o nome da emenda, Lex, legislação federal, marginália, tirada de onde, vírgula, situada em São Paulo, no seu volume 59, página 1996, porque foi tirado de uma coletânea. Essa coletânea periódica foi publicada entre outubro e dezembro no ano de 1995. Então, é uma forma de referenciar documentos jurídicos. Temos agora publicação periódica. Publicação periódica pode ser em jornais de circulação, como o Globo, como o G1, como a Folha de São Paulo. Então, eu começo pelo nome do autor, pelo título da obra, e em publicação periódica não fica em negrito o título da obra, e sim o nome do jornal ou revista científica a qual a obra foi publicada. Depois que eu falei que Matheus Mangetta, ele publicou o artigo Liberdade versus Privacidade na Folha de São Paulo, vírgula, que é localizada, que tem como sede a cidade de São Paulo, que foi publicado na página E1, vírgula, essa página é ilustrada e saiu no dia 8 de setembro de 2020. Então, é uma forma de apresentar publicação periódica, com autoria própria. Aí eu tenho o nome do autor, o nome do periódico, e aí segue. Foi publicado no Rio, no volume 3, número 2, página de tal a tal, de 15 a 21, no mês de setembro, no ano de 1997. Quando a autoria é desconhecida, só o título do artigo e, em negrito, mais uma vez, o nome da revista, do jornal, o qual foi publicado. Modelos de referência para artigos online, para documentos online. Eu apresento, certo? A referência seguida do disponível em e do acesso em, a data do acesso. Então, eu peguei um texto de Castro Alves. O nome do texto é Navio Negreiros. Foi publicado no Virtual Books no ano de 2002. E está disponível aonde? No site. Boto o link do site e eu acessei no dia 25 de janeiro de 2012. Então, é uma forma de apresentar um texto retirado de um site, de alguma página da internet. Eu sempre preciso colocar o link do local onde eu tirei e a data de acesso. Porque a data de acesso é importante, porque um dia posterior esse material pode ser retirado da internet. E quando for procurado por alguém que esteja lendo meu texto, ele não se encontrar mais disponível. Aí eu informei, olha, hoje não está, mas no dia 25 de janeiro de 2012, nesse link que eu estou apresentando, esse texto de Castro Alves estava disponível. Então, é um dos motivos pelo qual é importante colocar também essa data de acesso. E a ABNT apresenta como obrigatório. Então, algumas dicas. Quando o texto que eu estou trabalhando, a obra que eu estou trabalhando, ela não tem o local de publicação. Aí eu boto S.L, que significa
sem local. Não apresento o nome da editora. Eu vou deixar de citar e referenciar? Não. Eu só vou indicar no local que era para eu botar o nome da editora, eu vou abrir os colchetes e botar S.N, que significa sem editora. Sem data, utiliza-se data aproximada. Data provável, eu boto a data entre colchetes, a provável data e uma interrogação. E década provável, eu coloco 1970, coloco um tracinho e uma interrogação, para não dizendo que provavelmente deva ter sido publicado na década de 70 do século XX. Para abreviatura de mês, todos os meses do ano, com exceção do mês de maio, eu utilizo sempre as 3 primeiras letras para abreviar os meses. Para o mesmo autor com obras diferentes, quando referenciados sucessivamente, eu cito o nome uma única vez desse autor e depois, nas obras posteriores, Miller Franco Danjou tem uma obra em 2000, tem um outro texto em 2005, um outro em 2007 e um outro em 2010. São 4 textos do mesmo autor. Então eu só vou referenciar uma vez. Depois, em vez de colocar o nome do autor, eu vou colocar espaços de underline com 6 toques. Clico lá para acrescentar aquelas linhazinhas de underline com 6 toques. Depois de apresentar a primeira vez o nome do autor que vai se repetir. Dicas. Você sabia que o Google Acadêmico ele pode auxiliar na elaboração de referências do seu trabalho? Isso aí é importante. Primeiro, você precisa, independente dessa facilidade, dessa dica, você precisa conhecer a ABNT, porque em alguns momentos o Google Acadêmico ele pode apresentar essas referências de forma incorreta. Motivo pelo qual colocamos essa atenção. Essa dica não implica na desobrigação do pesquisador em verificar se a citação, se a referência atende à BNT-NBR 6023 de 2018. Então, se eu quero ganhar tempo na elaboração dessas referências, eu coloco o título da obra que eu estou trabalhando lá no Google Acadêmico, entro no Google, coloco o acadêmico, entro no Google Acadêmico e a partir do momento que eu estiver no Google Acadêmico, eu vou colocar o título da obra. Dessa forma aqui, Google Escolar ou Google Acadêmico, procurei um texto e o título do texto é Motivação à luz da teoria da autodeterminação. Uma análise comparativa de processos motivacionais de concluintes de mestrados acadêmicos e profissionais em administração. Coloco o título completo. Eu sei que esse texto pertence aos autores Miller Franco Danjou e Bruno Campelo de Medeiros e as outras autoras, Ana Emília e Márcia. Botei o título do texto, cheguei a ele. É ele mesmo, verifico aqui se os autores eles estão de acordo com o que eu utilizei, o ano da obra, e depois que o Google Acadêmico identificar, ele vai apresentar na sua tela principal essas funcionalidades aqui. A que eu destaco é essa funcionalidade destacada, as aspas. Uma vez identificado o texto, pesquisado pelo título, eu clico nessas aspas. O que é que ele vai me dar? Ele vai abrir essa aba aqui e vai me dar 3 modelos de referências a partir de 3 normas
diferentes. A primeira é a MLA, que é uma norma americana, a APA também, que é uma norma americana, que é bem utilizado dentro de artigos internacionais, e a outra é a NBR 6023, da ABNT. O que é que eu faço? Venho aqui, aonde tem a referência da ABNT, seleciono, copio e colo, dou o famoso Ctrl+C, vou lá para o meu texto original, aonde eu estou construindo a referência, e dou o Ctrl+V. Depois disso, eu vou verificar se a referência está ok. Como eu falei para vocês, que a referência, quando tem mais de 3 autores, eu utilizo o et al. Ele já automaticamente apresenta o primeiro autor, Miller Franco Danjur, et al. Título, nome da revista, porque é uma publicação periódica, então não fica o título em negrito, fica só o nome da revista, que foi publicado na revista Organizações em Contexto, no volume 15, número 30, da página 83 a 120. Tá ok? Eu simplifiquei o meu trabalho e evitei estar tendo que construir passo a passo. Então, o Google, ele dá essa possibilidade de simplificar o trabalho na construção de referências no capítulo de referência. Um ponto que é importante, não esqueçam de sempre verificar se a referência apresentada pelo Google Acadêmico, ela está de acordo realmente com a NBR 6023 de 2018. Dado a dica, vamos dar continuidade. A pesquisa acadêmica na web é muito utilizada hoje dentro da era da informação. Antigamente a gente precisava ir para dentro de uma biblioteca, passar um dia dentro de uma biblioteca para construir um trabalho científico, para ter acesso a material texto. Hoje, conseguimos ter acesso a uma infinidade de repositórios, bibliotecas online, por meio da pesquisa eletrônica, da pesquisa na internet. Então, a pesquisa acadêmica na web, ela vem cada vez mais sendo extremamente importante no momento de construção do seu trabalho acadêmico científico. Então, utilizem essa possibilidade de busca. Por quê? Porque as redes eletrônicas, elas contribuem para o processo de evolução da comunidade acadêmica. Democratiza e socializa os trabalhos. Hoje o IFRN tem um portal que compartilha todos os trabalhos acadêmicos que são construídos no âmbito do IFRN, que é denominado Memoria. E, por fim, dá um maior acesso às fontes de informação acadêmica. Evita um problema que ocorria de uma forma mais recorrente e de difícil detecção, que é o plágio. Hoje, com a pesquisa acadêmica web, eu consigo detectar com a maior facilidade a possibilidade de plágios em trabalhos científicos. Então, apresento agora algumas dicas de pesquisa em repositórios. Eu destaco o Google Escolar, que eu já falei, o Google Acadêmico, que vocês podem acessar por meio desse endereço aqui. A BDTD, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, do IBIT, que vocês podem encontrar uma série de teses e dissertações que são publicadas em território nacional. O Cielo, que é um repositório de artigos científicos de várias revistas. O Periódicos CAPES, que lhe dá também acesso, assim como o Cielo, a uma série de repositórios, tanto nacionais quanto internacionais.
o portal Memoria, que é o portal interno do IFRN, o portal SPEL, que vocês encontram muitos artigos na área das ciências sociais aplicadas, principalmente na área de administração e marketing, e o portal Café, que você pode estar acessando com a sua matrícula do SUAP e a sua senha do SUAP e ter acesso a uma série de artigos de repositórios internacionais sem pagar por isso. Por quê? Porque o IFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eles têm convênios com esses grandes repositórios de artigos científicos e por meio da comunidade acadêmica federada, o Portal Café, vocês podem estar baixando artigos sem pagar nada por isso, a partir desses convênios institucionais, para se utilizar desse material na construção dos seus respectivos trabalhos acadêmicos. E o último ponto que eu destaco para vocês na aula de hoje é a ética no trabalho científico. A manutenção, o respeito à propriedade intelectual, a utilização das normas da ABNT para fazer uma citação correta e, ao final do trabalho, referenciar o autor, a obra que eu estou utilizando aquela ideia, é extremamente importante. Garante a relevância e a sustentabilidade do seu trabalho. E uma coisa também que é importante destacar, o plágio é crime e ele é tipificado pelo Código Penal. E existem hoje, com o advento da tecnologia da informação, alguns programas que o professor e até vocês mesmos conseguem identificar se passou algum ponto batido, se esqueceu de citar, de referenciar algum trecho do seu trabalho. E podem ser verificados por meio do Copspide e do Plágios, detector de plágios, que são aplicativos que podem ser baixados tanto para o celular quanto para o computador. E esse Copia e Cola, que ele é uma plataforma online que você faz o upload do seu trabalho e no máximo em 24 horas depois eles dão o resultado da verificação, indicando se há risco ou não de plágio e o local do seu trabalho onde existe esse risco de plágio. O Copspide e o Plágios, eles dão esse resultado na hora. O Copspide e o copiecola.com são gratuitos. Então tem uma versão paga, mas o Copspide, ele em uma versão mais simplificada que já lhe dá um ótimo feedback, tanto para você como estudante, como para nós professores, acerca da originalidade do trabalho que está sendo analisado. E finalmente, em ciência, leia-se sempre os livros mais novos. Busque sempre o levantamento do estado da arte. Em literatura, é importante os livros mais velhos. Milor Fernandes, ele deixa essa reflexão aqui para nós. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Leiam os textos, leiam material complementar e vamos construir ciência, vamos construir fundamentações teóricas sólidas, baseados em um levantamento efetivo do estado da arte e que, acima de tudo, atenda às prerrogativas de ética no trabalho científico. Para vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula.